Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula, videoaula sobre fenomenologia, professor Israel Xavier, nono ano do ensino médio. Primeira questão, Universidade Estadual Maringá, 2011. A fenomenologia é um método e uma filosofia que surge no final do século XIX com Franz Brentano, tendo como um dos seus principais representantes o filósofo Edmund Husserl. Sobre a fenomenologia, assinale o que for correto. Nesse tipo aqui de questão, é a questão chamada de somatória. Ela pode ter mais de uma questão, mais de uma alternativa correta. Vamos ver aqui quais são as corretas. 01. A fenomenologia de Edmund Husserl procura superar as teorias do conhecimento empirista e idealista, como também a dualidade entre sujeito e objeto, verdadeiro. 02. Para a fenomenologia, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, não há realidade pura, isolada do homem, mas a realidade enquanto ser percebido. A realidade é aquilo que nós podemos perceber e formamos as nossas representações mentais, verdadeiro também. 04. O filósofo alemão Martin Heidegger pertence à escola fenomenológica. Resgata um conceito de verdade desenvolvido pelos gregos arcaicos, o conceito de aletheia, que significa o não oculto, ou aquilo que se mostra ou aquilo que se desvela. Aquilo que se mostra de acordo com as nossas atitudes e aquilo que se mostra em nossa consciência, verdadeiro. 08. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty defende uma concepção dualista para a matéria e o espírito. Isso é falso. Para ele não existia essa divisão entre matéria e espírito. De um lado estão os corpos, os objetos e o corpo, do outro o sujeito e a consciência. Quem defende essa dualidade é o racionalista francês René Descartes. O Maurice Merleau-Ponty entende o ser humano, o sujeito do conhecimento, como uma totalidade. 16. A Gestalt, corrente da psicologia que se desenvolveu no começo do século XX, ao reconhecer a influência da fenomenologia, opõe-se à psicologia de tendência positivista. Verdadeiro. A Gestalt, corrente da psicologia que tem um elo com a fenomenologia, entende que cada indivíduo é um mundo e ele deve ser entendido de acordo com o significado que ele dá para aquilo que acontece na sua vida. Então não existe nada de pré-concebido ou pré-determinado. Corretas estão 1, 2, 4 e 16. Segunda questão. Wen, de novo, 2010. A fenomenologia é um dos fundamentos da filosofia de Maurice Merleau-Ponty. No âmbito da escola da fenomenologia, ele contesta princípios basilares da psicologia clássica, de cunho mecanicista, racionalista. Com base na afirmação acima, assinale o que for correto. De novo, nós podemos ter mais de uma afirmativa ou alternativa corretas. 01. A sensação é concebida por Merleau-Ponty pelo efeito que os estímulos externos dos objetos exercem sobre os nossos sentidos. O campo visual, por exemplo, é concebido como um mosaico de sensações despertadas pelos estímulos do objeto sobre a retina. Essa afirmação é falsa, porque tudo aquilo que é percebido pelo ser humano, não só a questão da visão, mas os outros sentidos, constitui a percepção. E não só a percepção sensível, mas também a intuição e os pensamentos. 02. Para Merleau-Ponty, a percepção é o conhecimento sensorial de formas ou de totalidades organizadas e dotadas de sentido. Verdadeiro. Essa é uma concepção verdadeira de percepção para Merleau-Ponty. 04.
Conforme um dos princípios da fenomenologia de Edmund Husserl, a consciência, para Merleau-Ponty, não exerce nenhuma atividade na produção de conhecimento científico. Falso. Como é que ela não exerce nenhuma atividade se a fenomenologia ela estuda justamente a consciência humana? 08. Para Merleau-Ponty, a consciência de si é o resultado de um esforço intelectual, de conhecimento, e não depende da facticidade do nosso engajamento. Falso. A consciência de si, assim como toda e qualquer forma de consciência, a consciência do outro, ela depende do nosso engajamento. Perceber é perceber algo. 16. Para Merleau-Ponty, imanência e transcendência são conceitos antitéticos que se comunicam, dada a configuração de nosso corpo no mundo. Imanência é aquilo que vem de onde nós estamos, de dentro para fora. Transcendência de fora para dentro. Então esses dois conceitos eles se comunicam, tanto aquilo que nós temos dentro de nós como aquilo que está fora de nós. Então corretas estão 2 e 16. Terceira questão. UEM 2010. A filosofia de método fenomenológico foi criada na Alemanha pelo matemático e filósofo Edmund Husserl. A fenomenologia como teoria do conhecimento contesta tanto o empirismo quanto o idealismo. Para a fenomenologia, o empirismo conduz ao ceticismo e o idealismo reduz o conhecimento a uma atividade puramente psicológica. Sobre a fenomenologia, assinale o que for correto. 01. Para a fenomenologia, só podemos alcançar a verdade reproduzindo pelas experiências realizadas nos laboratórios os fenômenos que observamos na natureza. Falso. Para a fenomenologia, nós podemos alcançar a verdade de tudo aquilo que está circundando o ser humano, tanto os seus pensamentos quanto as suas percepções. 02. Edmund Husserl buscou nos cursos de filosofia positiva de Auguste Comte os princípios que irão fundamentar um método seguro para alcançar a verdade científica. Falso. A fenomenologia de Edmund Husserl se distanciava muito da concepção positivista, cientificista de Auguste Comte. 04. Da mesma maneira que Platão, a fenomenologia considera que o mundo sensível apresenta-se sobre o engano da aparência. A verdade deve ser procurada no mundo inteligível das ideias. Nós já vimos que a fenomenologia não faz essa divisão entre o inteligível e o sensível, a ideia e os sentidos, a percepção e a inteligência. 08. A fenomenologia considera que a consciência é intencionalidade, ou seja, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Por isso, a fenomenologia não busca explicar a consciência, mas descrevê-la no ato do conhecimento. É a partir da intencionalidade da consciência que devemos entender como se produz o conhecimento verdadeiro. 16. O filósofo francês Jean-Paul Sartre encontrou na fenomenologia os fundamentos para elaborar a filosofia existencialista e sua concepção de liberdade. Vamos lembrar que a fenomenologia ela é entendida como sendo uma precursora da análise do ser humano enquanto indivíduo, e enquanto indivíduo que não está predeterminado para nada. Ele se encontra de modo livre e dessa maneira deve ser entendido. Então as opções, as alternativas que estão corretas são a 8 e a 16. Muito obrigado e bons estudos.